Olá pessoal, tudo bem? Essa semana eu postei nos meus stories lá no Instagram a respeito de temas que vocês gostariam para vídeo. Inclusive quem não me segue no Instagram pode estar seguindo lá, é Wesley Lima Campos, @Wesley Lima Campos, bem básico. E o meu amigo Flávio Azevedo, ele me deu 4 tópicos para eu falar a respeito sobre esse vídeo. Então vou estar compartilhando com vocês. Ele pediu para mim falar sobre livre-arbítrio, predestinação, na verdade, né? Pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Então vou estar focando sobre esses tópicos, né, sobre esse tema nesse livro. Provavelmente pode ser que nesse vídeo, né? Provavelmente pode ser que esse vídeo se torne um pouco longo, porque temos vários tópicos para abordar, mas com certeza é um conhecimento que edificará a tua vida e peço que vocês assistem até o final e compartilhem com aquelas pessoas que necessitam ouvir essas palavras, pois é a palavra do Deus vivo. Sobre livre-arbítrio, eu vou estar iniciando em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Lá na fundação do mundo, quando Deus criou o homem. Para mostrar para vocês que desde o princípio, desde o momento que Deus criou o homem, Ele já tinha nos dado o livre-arbítrio para que façamos o que quiséssemos. Então, quando a gente abre aqui no capítulo 2, no versículo 15, fala o seguinte: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento dela tu não comerás, pois no dia que comer dela morrerás. Então aqui na palavra de Deus está falando o quê? Que Deus criou o homem, colocou ele no jardim e disse para ele que ele poderia comer o que tivesse naquele jardim, exceto a árvore do bem e do mal. Porque se ele comesse dessa árvore, ele morrerás. Assim, para Deus seria muito fácil ele simplesmente remover essa árvore e soltar Adão lá dentro. Falar, ó, faz o que você quiser aí, meu amigo, fica à vontade. Porém, Deus não age dessa forma. Deus ele te dá as opções e te dá as orientações. Então, o que ele fez com Adão? Soltou ele lá e falou, Adão, tudo isso daqui, ó, tá vendo toda essa grandeza? Tudo que você tem aqui de grande, pode pegar o que você quiser. O que você quiser é seu, pode comer o que você quiser. Você é meu filho, eu tô te dando. Porém, tá vendo aquela árvore ali no canto? Aquela árvore ali do canto você não mexe, tá? Porque se você comer aquela árvore, você vai morrer. Então, a partir desse momento, Deus já está dando um livre-arbítrio para Adão. Ele está falando, fala, ó, se você fizer isso, vai acontecer isso. Ele está te dando uma orientação. Porém, a árvore está lá. Se você vai escolher comer ela ou não, aí é uma decisão somente sua. Então, Deus ele age dessa forma. Ele fala para mim e para você o seguinte, ó, você pode fazer o que você quiser da tua vida. Porém, se você roubar, se você matar, se você adulterar, virá consequências. E aí essas consequências não serão agradáveis. Então, assim, você tem o livre-arbítrio, assim como você também tem a orientação. Você sabe que é errado roubar, você sabe que é errado matar, você sabe que é errado trair, você sabe muitas coisas que são erradas. E sabe, a maioria delas, a consequência que pode vir. Porém, mesmo assim como Adão fez lá no início, nós fazemos ainda nos dias de hoje. Cometemos erro, mesmo sabendo que é errado, e aí temos que arcar com as consequências. Então aqui nessa parte fica claro que desde a criação do homem, Deus deu o livre-arbítrio para ele, deu o direito de escolha para ele. E Deus ele sempre orienta, então ele é um Deus justo. Ele não soltou Adão lá e falou, ó, vou ficar só esperando. Se Adão pegar daquela árvore ali, eu condeno ele. Não, Deus avisou que se ele pegasse daquela árvore ali ia dar problema. E deu problema. Então assim, a orientação veio para que não pudesse virar para Deus e falar, mas você não me falou que isso era errado, Deus. Os mandamentos servem para a gente exatamente dessa forma. Para a gente não ter argumento contra Deus. Falar, poxa, mas eu não sabia que isso era errado. Então você sabe que é errado. Você sabe porque está aqui no livro da vida. Então no nosso manual, vamos dizer, o nosso manual do consumidor, da criação do homem, da mulher, do ser vivo, ele vem o que nós devemos, não devemos fazer, o que podemos e não podemos fazer. Na própria palavra de Deus diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então cabe a você saber o que te convém e o que não convém a fazer. Próximo tópico é predestinação. Eu escolhi aqui o capítulo 9 de Romanos,
no versículo 15 para falar sobre isso com vocês. Então vamos abrir aqui no livro de Romanos. Romanos 15. Romanos 9 e 15. No versículo 15 ele fala o seguinte: porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Então aqui dá uma impressão que as pessoas já têm algo predestinado. Se Deus tiver misericórdia de você, tem misericórdia. Se ele tiver compaixão, tem compaixão. Você já está predestinado a essa situação. Porém, no 22 ele fala o seguinte: e se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória. Então aqui ele está falando o seguinte: se Deus, disposto a demonstrar a sua ira, e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência. Então assim, Deus ele estava disposto a mostrar a ira dele, a condenar aquelas pessoas que faziam coisas erradas. Porém, mesmo assim, ele teve paciência. Porque através da vida daquelas pessoas que faziam coisas erradas, ele conseguiu mostrar a glória das pessoas que faziam as coisas boas. Então assim, você tem ali seu livre-arbítrio, você pode tomar suas decisões. Muitas pessoas, elas já nascem com a mente meio voltada para coisa ruim. Isso é bíblico, está escrito aqui. Deus ele criou os vasos de honra e os vasos de desonra. Todos nós somos filhos dele. Porém, se você vai permanecer um vaso de honra ou de desonra, cabe a você escolher. Deus ele não vai falar, para sempre o Wesley vai ser uma pessoa ruim. Para sempre o Flávio vai ser uma pessoa ruim. Não, ele te dá o livre-arbítrio e espera com paciência. Só que um dia a conta chega. Então, se você só faz coisa ruim, com certeza você vai chegar esse dia. Então, eu não acredito na predestinação, eu acredito no livre-arbítrio. Por quê? Se Deus te dá o direito de escolha, você tem o direito de ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Você tem o direito de ser uma pessoa honesta ou uma pessoa desonesta. Isso é um direito seu. E seguindo mais um pouco adiante, fala o seguinte: até nós, a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios, assim como ele também diz em Oséias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a quem não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados dos filhos do Deus vivo. Então aqui ele está falando o seguinte: tem aquelas pessoas ali que não foram escolhidas, igual a gente. Nós não fomos escolhidos, os escolhidos foram os judeus. Porém, mesmo nós que não éramos do povo de Deus, que não éramos os escolhidos, tomamos parte a ser filhos de Deus pelo sacrifício vivo de Jesus Cristo. Então, através do sacrifício de Jesus, nós também viramos filhos de Deus. Porque Jesus ele veio para os dele, veio para os judeus, porém os deles não receberam. Os judeus não receberam Jesus. E aí, através desse não recebimento dos judeus, nós tivemos o nosso direito de salvação. Então, através dos judeus negarem a Jesus Cristo, nós podemos ser salvos hoje. Então, nós devemos agradecer aos judeus por não ter aceitado Jesus. Senão eu e você já estaríamos condenados. Dentro dessa passagem, quem sou eu e você? Somos aqueles vasos de desonra. Aquelas pessoas que não foram escolhidas. Que não nasceram para brilhar, não nasceram para ser chamados de filho de Deus. Mas através do teu filho Jesus, hoje nós temos esse direito de sermos chamados filhos de Deus. Aqui no 30 ele fala o seguinte: o que diremos então? Que os gentios que não seguiam a justiça alcançaram justiça, a justiça que é pela fé? Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça? Por quê? Porque eles não buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra do tropeço. Então aqui ele está falando o seguinte: os gentios, que somos nós, que não somos os povos escolhidos, alcançamos a justiça, alcançamos a Deus pela nossa fé no teu filho Jesus, pela nossa fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por cremos no que está escrito nesse livro, nós alcançamos a justiça.
E aqueles judeus que já tinham a lei com eles, que já eram um povo escolhido, que viviam dentro da justiça, dentro das leis que Jesus deixou, não alcançaram a justiça. Por quê? Por falta de fé. Aqui está falando, porque eles não buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra do tropeço. Então, a partir do momento que eles buscaram a salvação pelas obras, eles não alcançaram mais a justiça. A palavra de Deus diz o seguinte, que as melhores obras que um homem pode fazer são como trapos imundos para Deus. Então, se você está achando que você é bom, se você está achando que você faz muita coisa para o reino de Deus, eu venho lhe dizer uma coisa, a própria palavra de Deus diz que as suas obras são como trapos imundos para o Deus de Israel. O melhor que você pode fazer para Deus não é nada. Então a sua salvação não vem pelas tuas obras. A sua salvação vem pela tua fé no Deus Altíssimo e pela misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Então que você possa ter o discernimento e não achar que você é bom para ir para o céu. Porque nenhum de nós tem um lugar no céu se não for pela misericórdia de Deus e pela intercessão do teu Filho Jesus. Falando agora sobre pré-tribulacionismo. Eu vou abrir aqui em Mateus 24, 37. Vamos lá, Mateus 24, 37. Fala o seguinte: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será tomado e deixado o outro. Estando duas mulheres moendo no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Vigiai, portanto, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Sabei, porém, que se o dono da casa soubesse a que vigília viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser arrombada. Por isso, estai vós prontos também, porque a hora que não pensais, o Filho do Homem virá. Para quem não sabe o que é pré-tribulacionismo, são as pessoas que acreditam que a vinda de Jesus será dada antes das tribulações começarem na terra. Então, assim, a igreja, as pessoas que foram fiéis a Deus, que tiveram fé em Deus e seguiram seus mandamentos, serão arrebatadas antes das tribulações começarem. Então, nesse livro, ele fala exatamente isso. Vai estar tudo normal, vai estar tudo acontecendo tranquilo, vai estar ali a mulher no campo cultivando, vai estar você trabalhando no seu emprego, as crianças estudando na escola, vai estar tudo normal. No instalar de dedos, simplesmente você está aqui com seu amigo sumiu. Você está aqui com a tua esposa sumiu. E é assim que vai acontecer de acordo com as Escrituras. Então, de acordo com as Escrituras, nós não sabemos a hora que o Senhor virá. Se nós acreditássemos em algo contrário, seria muito fácil. Por quê? Você começou a ver o sinal ali, a primeira trombeta soou. Primeira coisa aconteceu. Segunda coisa aconteceu. Terceira coisa aconteceu. Quarta coisa aconteceu. Você fala, opa, agora eu vou me converter aqui, porque Jesus já está voltando, está pertinho. Então não é dessa forma. Simplesmente na hora que o Filho do Homem decidir vir, aqueles que foram escolhidos, que seguiram, foram fiel a ele até o fim, serão arrebatados e ficará somente os demais, os que não alcançaram a tua misericórdia. E a partir deste momento começará as tribulações na terra, pelo menos é o que eu creio e o que eu tenho de interpretação através das Escrituras. Mas como meu amigo Flávio pediu, eu também vou falar sobre o pós-tribulacionismo, dentro de um único versículo que eu, que não sou teólogo, não sou especialista em Bíblia nem nada do tipo, encontrei, que fala algo a respeito disso, que é no livro de Apocalipse 7, no versículo 2. Então, no livro de Apocalipse 7, versículo 2, diz o seguinte: E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não firais a terra, nem o mar, nem as árvores,
até que tenha selado os servos de nosso Deus em suas testas. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Então a única coisa que eu achei, pelo menos eu sem ser teólogo nem nada, a respeito do pós-tribulacionismo foi isso. Só que aqui é uma referência a respeito de Israel, exclusivamente de Israel. Se você continuar lendo, aqui ele vai falar sobre as tribos, quantos foram salvos de cada tribo, da tribo de Judá, da tribo de Manasseias, da tribo de Levi, e aí vai, entre as 12 tribos de Israel, quantos foram salvos. Então foi a única coisa que eu encontrei sobre isso. E eu também creio dessa forma, porque aqui na palavra está falando o seguinte, que uma hora o povo de Deus vai cair na real e vai ver, poxa, realmente Jesus era o Messias, ele já veio e nós não os recebendo, porém pela misericórdia de Deus eles terão uma segunda chance. Agora para mim e para você que não é o povo escolhido, eu não acredito dessa forma, eu acredito que a nossa chance é enquanto nós estamos aqui. Então aproveite para se converter hoje. Aproveite para correr atrás de Deus hoje. Para aí tudo o que você está fazendo e inclina o seu pensamento ao Altíssimo e fala, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, tem misericórdia da minha vida e vem habitar no meu coração. Que em verdade eu vos digo, o Senhor ouvirá a tua oração e receberá isso mediante a ti. Porém, aqui quando está falando isso sobre os filhos de Israel, já tocaram-se 6 trombetas. Então, quando os filhos de Israel caírem na real, eles já terão sofrido bastante. Poderão, sim, alcançar a salvação. A palavra de Deus dá esse respaldo para eles. Porém, primeiro eles vão sofrer bastante. Muito, vão sofrer muito. Agora, para mim e para você, resta a primeira chance, que é todos os dias, quando você acorda. Não procure Deus como uma caixa postal. Procure Deus como um amigo. Não vá até Deus somente pedir as coisas, ou até alguns agradecer. Vocês tratam Deus como se fosse uma barganha. Você vai lá a Deus, fala, Deus, me dá um carro, me dá uma casa, cura meu amigo, cura minha esposa. Obrigado Deus, obrigado Deus, obrigado Deus. Só que Deus ele quer ter uma relação de intimidade com você. Deus ele quer ser íntimo de você, ele quer ser seu amigo. Ele quer conversar com você. Ele quer sentir você dependente dele. Sabe quando você chega no seu melhor amigo e desabafa, conta tudo para ele o que você está passando? Esse é Deus na tua vida. É isso que ele quer ser com você, o teu melhor amigo. Então dobra o teu joelho onde você estiver, ou simplesmente fecha os seus olhos, incline o seu pensamento ao Criador e peça perdão por todas as coisas que você fez ou faz. Neste momento eu estarei orando por vocês para que Deus tenha misericórdia pela vida de vocês. Não é rotineiro sobre os meus vídeos, mas está tocando aqui no meu coração que eu faça essa oração. Então peço que você feche os seus olhos na onde você estiver, que eu estarei orando por você. Pai Santo e Pai Eterno, Deus Altíssimo e Poderoso, peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Que o Senhor toque no coração dela, que ela se arrependa dos seus pecados e reconheça, Pai, que só existe um Deus que pode salvar. Assim como o Pedro falou, Pai, para onde iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Que o Senhor possa ter misericórdia da vida dessa pessoa. Eu repreendo, Pai, sobre todo o mal que habita nessa vida. Repreendo sobre todo o mal que habita nessa casa. E que a partir deste momento, Pai, o Senhor possa cear na mesa dessa pessoa. Que ela possa abrir a porta da tua casa para o Senhor entrar e fazer parte da tua vida. Que o Senhor possa ser amigo dessa pessoa, assim como o Senhor é o meu amigo. Assim como o Senhor habita no meu coração, o Senhor possa habitar no coração dela. É isso que eu te peço e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Sinta abraçado pelo Espírito Santo, porque neste momento, você que fechou os seus olhos e inclinou o teu pensamento ao Altíssimo, já foi perdoado. E a partir deste momento, você verá a mudança em tua vida, através das tuas atitudes. E eu tenho certeza que Deus, com toda a tua misericórdia, Ele te alcançará e ceará com você. E você não será mais o mesmo. Então busque o Senhor enquanto se pode achar, porque eu creio que a salvação virá para você e para a tua casa. Glórias dou ao santo nome de Jesus. Peço que todos vocês fiquem com a paz do nosso Senhor e Criador,
do teu Filho Jesus Cristo, e que a graça e a paz habite com todos.